Rádio Beatmania, a rádio que tem a sua batida. Saúde, bem-estar, qualidade de vida. A partir de agora, sua saúde é destaque no seu rádio. Momento Saúde. Momento Saúde, com Sheila Bernardes. Olá, excelente sexta-feira para você. Sextou com saúde. Hoje, dia 4 de outubro de 2024, sexta-feira, está chegando o programa Momento Saúde para fechar sua semana com chave de ouro, falando de saúde e qualidade de vida. Conosco nos estúdios o Dr. Fábio Cano, médico urologista e cirurgião. O programa Momento Saúde, a apresentação é minha, Sheila Bernardes, a produção é de Agnaldo Silva e a gente está sempre aprendendo muito sobre saúde aqui no Momento Saúde. Você que nos acompanha, um grande abraço, você de Luiz Eduardo Magalhães, onde estamos com o nosso estúdio principal, e os ouvintes distribuídos em mais de 100 cidades brasileiras acompanhando esse programa também é bem-vindo. Para falar conosco e participar, 7736284210 é o WhatsApp. Você pode enviar o seu áudio ou a sua contribuição com a sua pergunta por escrito também. Dr. Fábio Cano é quem está aqui com a gente nessa sexta-feira. Seja bem-vindo ao nosso Momento Saúde mais uma vez, Dr. Fábio. Olá, Sheila. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. É uma satisfação sempre estar aqui, né? Trazendo muita informação, qualidade de vida, né? E muita informação em saúde, né? Que acho que é o maior objetivo aqui desse programa, né? Conscientizar a população sobre os cuidados da saúde, com ênfase aqui na minha especialidade, na saúde masculina, né? Urológica. É verdade. A gente entrou agora para o mês de outubro, tem uma campanha importante acontecendo aí, né? O Outubro Rosa, esse alerta em relação ao câncer de mama, esse chamado para que as pessoas se cuidem. Tem câncer de mama nos homens também, né, doutor Fábio? A incidência é baixa, mas tem casos, né? Sim, tem casos sim. A incidência é muito menor do que em relação à população feminina, né? Então é importante o homem, né, se conscientizar, né, que qualquer alteração, né, no próprio autoexame, né, na palpação, né, procurar uma ajuda médica para uma avaliação, né, mais criteriosa, né, e um acompanhamento. É verdade. Hoje a gente vai falar sobre a saúde masculina. Queremos a sua ajuda hoje para esclarecer alguns pontos para os nossos ouvintes. Aliás, um grande abraço a toda a população masculina, os homens que nos escutam, no intuito de despertar para o cuidado, e as mulheres, que são grandes incentivadoras dos homens para que marquem sua consulta, para que façam os seus exames, elas que acompanham os homens também nas consultas e são uma peça importante nesse processo do cuidado masculino, né, doutor Fábio? Sim, com certeza, né? A população feminina, né? As mulheres, né? Elas são peça-chave, né? Para quando o homem procura o médico, né? Para uma avaliação de rotina, né? Então elas são grandes incentivadoras, né? E isso deve continuar. É claro que com o tempo, né? O próprio homem, ele tem que ter o autocuidado, né? A conscientização, né, de estar procurando, né, um acompanhamento de rotina, né? Às vezes eu brinco com os meus pacientes que nós, né, nós somos seres humanos, né, a vida é uma só, né? Então eu faço até um pequeno comparativo, né? A gente faz revisão do carro, a gente não espera, né, que o carro dê algum problema para você levar no mecânico. Da mesma forma, a gente deve fazer uma revisão, né, da nossa saúde, do nosso organismo, né, para saber se está tudo em ordem, né, porque é muito melhor a gente cuidar antes de que aconteça algo, né, mais grave no caso. Como que o homem vai saber que existe algum problema em sua próstata? Existem sinais quando essa próstata está alterada? O funcionamento habitual muda?
Sim, com o envelhecimento, né, todo homem ele vai ter um aumento benigno da próstata, que é um crescimento decorrente do envelhecimento. Tá? Então, a partir dos 40, 45 anos, o homem deve procurar um urologista para fazer um acompanhamento de rotina uma vez ao ano. Sendo que, a partir dessa idade, né, principalmente a partir dos 50 anos, este homem também deve fazer o acompanhamento decorrente do rastreamento, né, do câncer de próstata, que é uma outra doença que o homem também deve, né, se prevenir, né, e fazer o acompanhamento de rotina através do exame de toque retal e o exame sanguíneo, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico. É claro que além dessas duas entidades, né, como o aumento da próstata, que vai causar repercussões no jato urinário do homem, da forma como ele urina, né, o câncer de próstata também pode trazer consequências mais graves. Além disso, o homem também pode apresentar a inflamação da próstata, né, que é a chamada prostatite. Ela pode ser aguda ou crônica. Tá? Então, dentro das doenças prostáticas, essas são as entidades que vão acometer o homem nesta situação. Tá bom? Então, assim, todo homem a partir dos 50 anos fazer o rastreio, né, do câncer de próstata, mas a partir dos 40 anos, se este homem apresentar alguma dificuldade miccional, né, dificuldade para urinar, um jato fraco, né, levantar muitas vezes à noite a urinar, sentir que ele não esvazia adequadamente a bexiga, ou que eventualmente ele pode apresentar até uma urge-incontinência, ele deve procurar o urologista, né, para um diagnóstico e iniciar, né, muito provavelmente um tratamento. Como o Dr. Fábio trouxe aqui para nós, tem alguns sinais que tendem a condicionar a vida deste homem, desse paciente, a algumas situações, e são fonte de desconforto e às vezes de constrangimento. Imagine a pessoa perder, por exemplo, o controle do xixi, né? O homem perdeu o controle do xixi ou ter vontade de urinar com muita frequência, está levantando o tempo todo à noite para fazer xixi, isso já afeta o sono, porque não consegue dormir, porque o tempo todo tem que fazer xixi. São questões que devem ser investigadas, né, doutor Fábio? Com certeza, Sheila. A questão da nictúria, né, ou noctúria, né, que é a frequência aumentada para urinar, né, isso traz repercussões para o homem, né? Eu brinco que o período noturno foi feito para a gente descansar, né? Dormir, né? Para que as nossas atividades no dia seguinte, né? Sejam realizadas de uma forma, né? Com bom desempenho. Agora, levantar mais do que uma vez à noite, isso é uma alteração. É claro que não quer dizer única e exclusivamente um problema na próstata. Podem apresentar outras situações, outras doenças que podem acarretar esse aumento na frequência urinária. Por isso devem ser investigadas. Tá? Então, a questão do levantar à noite, né, é um dos sinais e sintomas, mas existem outros, né, que a gente faz uma avaliação, né, criteriosa na consulta médica, né, para avaliar se este homem tem ou não o aumento da próstata, que é um aumento benigno, tá bom? E aquele homem que está nos escutando e conversando com o rádio, porque o rádio tem essa magia, né, do ouvinte encostar ali e conversar próximo ao rádio, não é isso, Aguinaldo Silva? O rádio é mágico, né? A gente consegue adentrar a casa da pessoa, tá muito próximo ali, levando informação. Aquele ouvinte que está acompanhando a gente e que não consegue mais segurar o xixi. Ele não consegue. De uma hora para outra, tem aquela urgência de urinar, ele não tem mais o controle sobre o xixi. O que dá para nós orientarmos em relação a isso?
Isso não é normal, né? Às vezes ter essa urgência, incontinência, né? Às vezes não consegue segurar a ponto de escapar, né? Na própria roupa íntima ou no shorts, né? Na calça, acaba causando um constrangimento por parte deste homem. Então ele deve procurar uma ajuda, né? Para uma investigação. Muito provavelmente pode ser a próstata, no caso dos homens, tá? Mas em algumas situações pode ser um problema na bexiga também, tá? Então a gente acaba fazendo uma investigação, né, uma anamnese, né, um questionário sobre os sinais e sintomas. A gente investiga o histórico, né, tanto pessoal como familiar deste paciente. A gente realiza o exame físico, tá? E acabamos complementando com exames, né? Exames laboratoriais e de imagem também, né? Através de um ultrassom, né? E até eventualmente um exame de urofluxometria para saber como está o jato urinário daquele homem, né? Muitas das vezes aquele homem acha que está urinando bem, mas fazendo o exame, que é uma forma objetiva de avaliarmos o jato urinário, não está tão bem assim, né? E a partir desses exames a gente avalia, né, a indicação de um tratamento, seja um tratamento clínico, né, através de medicações, ou, né, dependendo da situação, existem algumas indicações absolutas de tratamento cirúrgico da próstata, tá? Então a gente faz uma avaliação porque isso daí acaba sendo individual, tá? E aquele homem que vai ao banheiro, ele sente vontade de fazer xixi, vai ao banheiro, se posiciona para fazer xixi, mas o xixi demora de iniciar. Isso é comum? E dores na região lombar, pélvica, nos testículos ou coxas, é comum também? A gente volta daqui a pouquinho falando sobre isso, já já. Você está ouvindo Momento Saúde com Sheila Bernardes. Transforme ouvintes em clientes. Anuncie na Bitmania e veja sua marca crescer. Departamento Comercial 24 998 39 3095. Para quem quer mais qualidade de vida, se liga aqui no Momento Saúde. Momento Saúde. Nós estamos de volta com o nosso programa Momento Saúde nessa sexta-feira maravilhosa, recebendo o médico urologista e cirurgião Dr. Fábio Cano. A gente está falando das doenças da próstata, dos sinais e dos sintomas, e a gente perguntava aqui para o Dr. Fábio qual orientação podemos passar para aquele paciente que sente vontade de fazer xixi. Então ele vai ao banheiro, se posiciona, mas o xixi não sai rapidamente de forma voluntária, demora a iniciar o processo de micção. Isso é assim mesmo? É normal ou não, doutor Fábio? Sim, isso daí pode ser um dos primeiros sinais, né, sintomas, né, de que o homem está com algum problema na próstata, né? Principalmente para os homens que estão ouvindo, né? Alguns homens às vezes estão ali no mictório, né, até coloca a mão na parede, né, para esperar, né, iniciar a urina, né? Algumas mulheres já devem ter percebido isso, né? Quando o homem às vezes demora para iniciar o jato urinário, né? Ou às vezes até em filmes a gente acaba vendo, né, aquele homem que tem aquela dificuldade, apoia a mão, né, na parede, né, fica esperando e começa a sair gotas, né? Não sai aquele jato urinário forte, né? Isso é sinal de que o homem está tendo alguma dificuldade para urinar, né, e que deve procurar uma ajuda médica especializada, né, para iniciar um acompanhamento, né? É claro que existem os medicamentos, mas em algumas situações a cirurgia acaba sendo mais eficaz, né, e às vezes tem indicações absolutas para esse tipo de tratamento cirúrgico, tá? E aqui assim enfatizando, né, principalmente também os homens procurarem ajuda, né? Aquele homem que às vezes tem uma pedra na bexiga, aquele homem que urina eventualmente sangue na urina, ou tem alteração na função renal, né? Ou aqueles homens que têm infecções urinárias de repetição também, tá? São indicações inclusive de cirurgia,
né? Não adianta querer tentar tomar medicamento porque não vai resolver o problema. Vou tomar um chazinho, o chá da minha mãe, da minha esposa, da minha avó. No início da semana a gente conversou aqui sobre o Outubro Rosa com um colega médico seu, Dr. João Ricardo, que passou por aqui, e falávamos de mulheres que às vezes percebem um nódulozinho na mama, mas elas dizem para elas mesmas: não, eu vou esperar passar porque eu acho que vai sumir. Às vezes é uma íngua e vai sumir, e não ocorre de sumir, e esse carocinho vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando o assunto é a próstata, essas alterações que acontecem, aquele homem que pensa assim: não, vai melhorar, né? A minha próstata, o testículo está inchado, estou com alterações para fazer xixi, no processo de fazer o xixi, da micção, mas eu vou esperar que vai passar. Dá para esperar, doutor Fábio? Não dá para esperar, Sheila. Como eu havia mencionado, né, o principal fator de risco por aumento da próstata é o envelhecimento do homem, né? Então isso daí está relacionado ao envelhecimento, a fatores hormonais. Então, infelizmente, não tem como esperar, né? Porque às vezes eu já atendi alguns homens, né, que assim, o tamanho de uma próstata normal varia de 20 a 30 gramas. Quando chega na primeira vez, na primeira consulta com o urologista, já tem mais de 100 gramas de próstata, né? A próstata já está tão aumentada que está obstruindo a passagem de urina, né? E que vai precisar de um tratamento cirúrgico. Só que o tratamento cirúrgico, existem das demais diversas formas de fazer a cirurgia. Existe a forma endoscópica, que o homem não tem nenhum corte abdominal, que é feita a cirurgia pelo canal da urina. Agora, quando a próstata é muito aumentada, infelizmente acabamos tendo que partir para um tratamento, né, um pouquinho mais invasivo, né, através de cortes, né, seja cirurgia aberta, convencional, cirurgia laparoscópica ou até a cirurgia robótica, né? Só que acaba sendo um pós-operatório, né, que tem a incisão, né, abdominal, né, e às vezes isso daí acaba aumentando o tempo de permanência hospitalar também. Tá aí, um outro sintoma, às vezes muito mencionados aqui no programa pelos ouvintes, é a dor nos testículos. É normal o testículo doer ou não? Não é normal, né, sentir dor, né, na bolsa escrotal, né, só que normalmente não está relacionado a problemas na próstata, né? Problemas nos testículos, né, podem ser alguma inflamação no testículo, uma orquite, uma orquiepididimite, né, um epidídimo, né, que é uma glândula que fica acima do testículo, né, pode inflamar, causando uma dor irradiada, né? É importante descartar processos neoplásicos expansivos, né, das doenças do testículo, principalmente em homens jovens, né, como o famoso câncer de testículo, né, que ocorre mais em jovens, mas existem incidências também em extremos de idade, seja na faixa etária mais jovem ainda ou em pacientes com idade avançada. Agora, a dor no testículo pode ser algum outro tipo de sinal, eventualmente até uma hérnia pode causar dor irradiada para o testículo, ou uma hérnia íngno-escrotal. Além disso, né, a dor no testículo pode ser um cálculo urinário que estava no rim e que caiu para o ureter, causando a cólica renal, que pode dar uma dor irradiada para o testículo, né? Então, assim, sempre que apresentar qualquer anormalidade, sinal, sintoma, deve procurar, né, uma ajuda médica, né, para a gente descartar doenças mais graves, né, como o que a gente sempre fica preocupado, né, sobre o câncer, né, inclusive nas doenças da próstata. É importante diagnosticar, né, ou prevenir, né, fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Muito importante. Presença do sangue na urina ou no sêmen pode acontecer ou tem que ser investigado? Com certeza, sempre deve ser investigado,
né? Como eu acabei mencionando, né? O sangue na urina ou o sangue no sêmen são sintomas muito inespecíficos. Principalmente o sangue na urina pode ser um problema na próstata, pode ser um problema na bexiga, pode ser um problema no ureter, um problema no rim, um cálculo renal. Então é importante, né, qualquer anormalidade, procurar uma ajuda, né? Sangue no esperma, no sêmen, também pode ser um problema na próstata, né? Pode ser alguma infecção, né? Então deve ser investigado, né, para a gente ter um diagnóstico correto e evitar, né, doenças mais graves como o câncer de próstata, né, que se diagnosticado de forma precoce, né, tem altas taxas de cura. Né? O que a gente não pode é esperar aquele homem achar que vai passar sozinho, que às vezes nem sempre vai passar sozinho. Pode até passar o sinal ou o sintoma, mas se tiver alguma doença instalada ali, né, a doença tende a evoluir, né? A doença vai progredir a ponto de causar complicações sérias lá no futuro. Ainda falando do xixi, qual é a cor ideal do xixi do homem? Tem uma coloração específica? Sim, essa é uma pergunta muito importante, muito enfática, né? Não só para os homens, mas para todos nós, né? Seja homens, mulheres, crianças. A urina deve ter um aspecto de cor amarelo claro, tá? Xixi, né? A urina concentrada, eu sempre digo aos meus pacientes que somente nas primeiras da manhã, né? Porque enquanto a gente está dormindo, a urina fica mais concentrada na bexiga. Mas ao longo do dia, né, o parâmetro que a gente analisa se uma pessoa está bem hidratada ou não é através da cor da urina. Então a urina tem que ser amarelo clarinha, tá? Se a gente ingere, né, 2 litros a 3 litros de água por dia, não quer dizer que nós vamos urinar esta quantidade, né? A gente perde líquido transpirando e respirando também, que são perdas insensíveis. Então o parâmetro que a gente avalia, né, é a cor da urina. Eu sempre digo aqui, né, para a população daqui da nossa região do oeste da Bahia, Sheila, que a gente está numa região muito quente e árida, né? Então, esses últimos dias, por exemplo, está bem quente por aqui, né? Sim, então a gente deve se hidratar bem, né? É uma forma importante da gente manter a nossa rugosidade da pele, né? Uma hidratação adequada, né? Para evitar problemas como infecção urinária, cálculos renais também. É verdade. Doutor Fábio, nós ficaríamos mais tempo aqui conversando com você sobre informações tão importantes. Nosso tempo acabou, mas a gente já deixa o convite para que volte, para a gente continuar falando de saúde masculina. Obrigada pela sua vinda, um bom fim de semana e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, Sheila. É satisfação sempre estar aqui, né? E até a próxima. Até a próxima. Este programa já está disponível nas plataformas digitais, Spotify e outras. E o nosso entrevistado de hoje está no Instagram, @Dr. Fábio Cano, você pode segui-lo. A gente também tem o Instagram do programa, @Programa Momento Saúde. E o meu Instagram, você também é bem-vindo, @Sheila Bernardes. Obrigada pelo carinho, excelente fim de semana, até semana que vem. Tchau, tchau. Programa Momento Saúde, trazendo informação de saúde no seu rádio. Acompanhe a gente pelo Instagram, @Programa Momento Saúde, ou no Instagram de Sheila Bernardes, @Sheila Bernardes. É você ainda mais próximo, ajudando a fazer o nosso programa Momento Saúde.